Em Sombras. Primeiro volume da trilogia em quadrinhos de deuses americanos, Shadow Moon é lançada em um mundo obscuro e enigmático, em que fantasmas do passado voltam para atormentá-lo, enquanto uma guerra de proporções épicas se aproxima. A edição também conta com esboços e capas de artistas conhecidos como Beck Cloonan, Scott Young, Fábio Moon, Dave McKean, entre outros. Uma road trip sobrenatural pelos Estados Unidos dos deuses antigos e novos. O clássico de Neil Gaiman contado com as cores e a arte vibrante de P. Greg Russell e Scott Hampton. Bem-vindos a Deuses Americanos, bem-vindos a Shadow. Deuses Americanos é o primeiro romance escrito pelo Neil Gaiman, né? Ele era, na época, apenas um monstro sagrado dos quadrinhos. E hoje ele escreve mais romances do que quadrinhos, né? Inverteu o quadro. E ele começou com o pé direito. Foi um livro muito premiado. Não vou saber citar todos os prêmios, isso não interessa. Mas o livro acabou virando uma série de TV e agora está sendo adaptado para quadrinhos. Se eu não me engano, a série de TV saiu pela Sony. Pela Amazon. Amazon, isso. Pela Amazon. Produção própria da Amazon. Isso. Eu sempre fiz essa troca. Bem, em primeiro lugar, quando você pega deuses americanos, a primeira coisa que a gente tem como noção é o que é a ideia de Deus. Deuses, melhor dizendo, né? Que é o que a obra vai tratar. É bem interessante como ele insere os novos deuses, né? Os deuses americanos por excelência, digamos assim. Sim. Os deuses que não foram trazidos junto com os imigrantes, que a gente não tem tanta noção aqui no Brasil, mas a alma americana, a formação da cultura americana é uma cultura de imigrantes. Assim como aqui no Brasil também, né? Só que assim, Leandro, sem querer te cortar, mas já descendo a porrada, eu acho que aí é que está o fantástico. Nós somos imigrantes, assim como toda a América, na verdade. A América ela é um continente de imigrantes, onde o índio é uma figura. Muita gente vai querer me matar. Não, mas eu acho que eu concordo. Onde o índio é um estrangeiro. Sim. Por incrível que pareça, se você entende de leis, principalmente no Brasil, e leis indígenas, pode parecer estranho e doido o que eu estou falando agora. Então dá uma procuradazinha. Índio no Brasil é estrangeiro. Se você pensar no termo em inglês, o termo para estrangeiro em inglês, um dos termos possíveis de usar é alien. Uhum. E encaixa muito bem para isso que acredito que seja que você esteja querendo dizer. O índio é uma figura meio que alienígena para nós, um outro mundo que a gente não conhece, não convive. Por mais que a gente queira dizer que as raízes brasileiras seriam as raízes indígenas, isso só faz sentido cronologicamente, culturalmente não faz sentido. Faz em alguns pequenos detalhes. Se você se lembrar, por exemplo, de algumas poucas alimentações nossas, sim, vem de lá, vem dos indígenas. Mas culturalmente, o peso cultural da força indígena para a nossa cultura, ainda mais essa cultura citadina, ela se torna algo mínimo, quase esquecido. Basta lembrar até mesmo assim, o que a gente conhece, nós, você que está ouvindo, o que a gente conhece das religiões indígenas, o que a gente conhece das tradições, das histórias indígenas. A tribo tal que teve conflito com outra tribo tal na região de não sei o que. Eu não sei nem citar nomes para citar um conflito, uma guerra histórica entre povos indígenas. Você tem uma ideia, o Bartolomeu Borreno, se não me engano, também conhecido como Anhanguera, Bartolomeu Borreno, acho que é isso, ele, quando chegou no estado de Goiás, ele enganou os índios, né, com uma trapaça, tanto que o tema Anhanguera significa diabo velho,
porque ele enganou os índios para conseguir ouro, mas em alguns textos históricos ninguém fala qual é o nome da tribo. Alguns falam que foram os Goiáses, os Goitacazes, mas a coisa meio que se perdeu com o tempo. Então, assim, a formação do próprio Estado já se perde. Então, o índio, para nós, por incrível que pareça, ele é um ser, como você bem disse, alien. Alienígena. Inclusive, nós queremos englobar todos os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus sobre um único rótulo, já mostra o quão distante, o distanciamento que a gente se coloca, né? São os índios. Eles não se viam como... Não era uma nação. Sim. Eram várias nações aqui. Vários povos. E uma vez eu estava vendo um programa sobre nerdologia, em que falava, né, da cultura indígena, e alguém acabou fazendo uma pergunta posterior, né? Os astecas podem ter conhecido os índios dos Estados Unidos, né, do norte do continente? Sim, eles vieram de lá. Sim. Mas, assim, a gente meio que vai se perdendo. Mas, esse índio que a gente tanto tá falando, ele é importante porque esses novos deuses, tanto os velhos deuses, tanto que estão vindo com portugueses, espanhóis, ingleses, escoceses, irlandeses, eles não são abarcados pela cultura indígena. Uhum. Até no quadrinho não aparece, praticamente não aparece a questão indígena, mas no livro é citado muito superficialmente em alguns momentos, assim, como já os deuses mais que antigos, né, os deuses esquecidos mesmo, os deuses que já estão sendo perdidos na memória, porque as culturas indígenas foram muito aculturadas no processo de colonização. Diferente do irlandês, que chegava com o paganismo irlandês aqui, por exemplo, o índio ele teve um processo de perda da sua origem histórica com a colonização. Né? Ele foi cristianizado à força e não teve aquele sincretismo que é típico dos países pagãos / cristãos. Depende da área também, né? Porque os ingleses / estadunidenses, né? Também conhecido como americanos, norte-americanos, passaram a régua nos índios de lá. Sim. Nós, Brasil e cultura espanhola, procurou fazer essa conversão. Muito a ferro e fogo. A conversão lá foi mais extermínio mesmo. Extermínio. E aqui mais um processo de aculturação. Mas de qualquer forma são deuses que são meio que perdidos no imaginário. Assim. A gente conhece muito pouco. Mesmo das grandes civilizações americanas, as astecas, os maias, a gente conhece muito pouco, ainda mais das nações menores. Aí esquece por completo. Tudo isso para falar dessa galera que está chegando. Porque a gente fala tanto do índio na América, o índio na América. Gente, durante séculos o índio foi visto como uma frasezinha cruel, não é? Índio bom é índio morto. Ou, no Brasil, índio bom é índio ou cristianizado ou morto. Tem o lado tão perverso quanto o índio morto é o estereótipo do bom selvagem. Né? Sim. Que o bom selvagem é aquele índio que é europeu em tudo, menos nas vestimentas, basicamente. Sua pele, seu corte de cabelo, ainda o entrega como sendo um alienígena. Sim. Mas isso a gente abriu um grande parênteses, né? Que o que são os conceitos dos deuses nesse universo do Neil Gaiman, dos deuses americanos. Você tem os deuses como a gente entende classicamente, os deuses pagãos. Praticamente não se fala, a figura de Jesus Cristo é citada meio que por tabela. Bem tabela. Em um ou outro momento, mas os deuses normalmente estão se referindo aos deuses antigos aos deuses pagãos.
E aí você tem principalmente a cultura viking, mas tem até mesmo as religiões africanas, com a figura do Anansi, tem referências até Irlanda, aos povos árabes, a mitologia árabe. Em resumo, todos os povos que foram entrando nos Estados Unidos foram de um jeito ou de outro levando os seus deuses. E as outras criaturas, né? A ideia é que essas criaturas elas são reais no sentido narrativo de real ali. Sim. E que, obviamente, essa visão mais mágica do mundo, essa visão mais mitológica do mundo está entrando em decadência para uma visão muito mais americana, no sentido que a gente está acostumado a pensar dos americanos. Os novos deuses seriam exatamente os conceitos que entrariam nesse vácuo que a falta da mitologia criou, e aí você entraria a televisão, o homem da tecnologia, internet, celulares e companhia. Então os novos deuses, o dinheiro, uma espécie de deus. 2 músicas? Eu não pensei em nenhuma. Não. Eu pensei em uma coisa bem estadunidense. Johnny Cash. E Frank Sinatra. Frank Sinatra, com certeza. Dois novos velhos deuses. Daqui a pouco a gente volta. Shadow está há 3 anos na prisão. Eu não sei exatamente quantos anos aqui. Logo no comecinho fala. 3 anos. Cometeu um crime, foi pego, julgado e sentenciado a ficar recluso da sociedade. E ele é um prisioneiro exemplo, né? Extremamente disciplinado, e tudo que ele faz na prisão, além de cumprir a própria pena, fazer os trabalhos necessários, é brincar com truques de moedas, coisa que ele aprendeu para passar o tempo dele na prisão. Que é curioso, né? O cara faz truques de moedas para matar o tempo. E quando o nosso Shadow sai da prisão, ele tem uma companhia. Uma companhia um tanto quanto peculiar. Primeiro ele recebe a má notícia de que ele vai sair mais cedo da prisão, né? E por que isso é uma má notícia? Porque ele sai mais cedo, uma semana antes, porque a esposa dele acabou de falecer. Então ele vai é uma semana? Whatever. Sim. Isso não é spoiler, tá? A gente está nas primeiras páginas. Nas primeiríssimas páginas a gente já vai descobrindo que ela faleceu.
ele vai sair para o enterro dela. E no meio do caminho, literalmente na poltrona do lado, ele encontra o senhor Quarta-feira. Em português fica péssimo isso, mas... É, Senhor Wednesday. Já adianto? sim. Wednesday vem originalmente de dia de Weden, que é um anglicismo para Votan. Votan, um dos nomes de Odin. Aí é que vem o legal. Toda vez que eu ministro aula para o 7º ano, eu gosto de fazer essa brincadeira com os meus alunos. Eu quero que vocês me tragam o nome da semana, os nomes, né, da semana em inglês. Eu quero a origem dos nomes. E tem aluno que olha comigo com uma cara, tipo, professor, você tá doido. Que importância isso tem? Calma. Para você, aparentemente, nenhuma. Mas para os ingleses, tem uma importância fenomenal. O programa Quadrinhos vai ao ar na quarta-feira, dia de Odin. Então, o Shadow está saindo da prisão para encontrar a sua esposa, para ir ao enterro da sua esposa, e senta-se ao lado dele Odin. Ele não se identifica como Odin. Sim, mas... né? Ele é apenas Wednesday. Cara, eu odeio falar isso. Mas tudo bem. E Shadow vai ao pouco descobrindo que toda a vida dele foi pro brejo. O emprego que ele tinha já na saída da prisão, engatilhado, desanda por motivos muito pessoais e muito ruins. Não vou explicar o porquê, é uma das surpresas divertidas. E ele acaba sendo bastante a contragosto, aceitando o emprego que o senhor Quarta-feira oferece para ele. Que é um emprego simples. Prático, eficiente e maravilhoso. Que é basicamente acompanhar acompanhar Odin enquanto ele conversa com pessoas importantes e cuidar da segurança e dos assuntos práticos dele. Olha, o lance é o seguinte, velho. Tô te pagando uma grana pra tu rodar comigo. Você vai ser o meu motorista / segurança / mensageiro / papagaio de pirata. Enquanto eu vou numa road trip, numa grande viagem, literalmente num carro, encontrar os velhos deuses americanos. Aliás, encontrar algumas pessoas, né, para uma possível reunião. Sim. Né, porque, assim, inicialmente o acordo é exatamente assim. Sim. Eu preciso encontrar algumas pessoas. Não se preocupe, você não vai falar com a maioria delas. Você nem vai vê-las, na verdade. E eu vou sair por aí. Mas o contrato é tão genérico assim, e uma série de coisas estranhas estão por detrás, como por exemplo a questão que o senhor Quarta-feira insiste para ele que ele tem que ficar bebendo hidromel. Traduziram hidromel ou pegaram o nome antigo aqui? Não me lembro. Mas é hidromel a bebida. Por quê? Por questões ritualísticas. Porque a tradição exige, quando estamos fechando negócio, que se beba hidromel. E hidromel, diga-se de passagem, é uma coisa bem, bem interessante. É uma daquelas bebidas que eu conheço uma pessoa em Brasília que faz hidromel. Eu conheço 3. Mas eu fiz parte da organização de festa medieval. Né? Eu não. Mas hidromel é a bebida alcoólica mais antiga do mundo. Só uma breve curiosidade. Mais que a cerveja? Mais que a cerveja, mais que o vinho. A cerveja e o vinho surgiram junto com a agricultura na Mesopotâmia. O hidromel ele tem registros na Europa pagã antes do... Assim, é meio controverso. Exatamente. É meio controverso. Se você conversar com um enólogo, ele vai dizer que vinho é mais antigo, um cervejeiro vai dizer que cerveja é mais antigo. Para mim, cerveja é mais antigo.
Os primeiros escritos, olha, curiosidades, né? Os primeiros escritos, os textos escritos no mundo, entre eles você tem controle de contábil de cerveja na Mesopotâmia. Exatamente, cevada. Cevada. Uhum. Mas bem, e lá vai o nosso Shadow. Desculpa o termo que eu vou utilizar agora, mas é um termo. Quem leu Deuses Americanos, ou quem for ler Deuses Americanos, vai entender muito bem. Fudido e ferrado e lascado. Não tem outra história. Ele pega um contrato esquisito com um velhaco trapaceiro, claramente trapaceiro, para dirigir, acompanhar ele por aí. Sem ideia nenhuma de receber a grana. Assim, é uma ideia. Na verdade ele oferece, tem quantos dólares por semana que vai ganhar. Sim. Aqui, mas acredite, não é nada para virar o rei dos Estados Unidos. Não. Na verdade, com muita sorte, dá pra comprar uma fazenda no Texas e ser feliz. E obviamente isso dá tudo muito errado, porque como eu comecei a me adiantar, é a premissa do livro, demora um pouquinho a você descobrir isso no quadrinho, se você não está muito acostumado às referências que o Neil Gaiman deixa, as pistas que o Neil Gaiman deixa. E aí vem outra coisa curiosa que a gente vai deixar muito pro terceiro bloco, mas dando uma pitadazinha, haja referência. Meu irmão! É referência de tudo, até do que nem a gente conhece. Sendo que eu já li o livro, vi a série, li o quadrinho, fui atrás de mitologia nórdica. Tem tanta coisa que não dá para saber. Mas o que basicamente o Senhor Quarta-feira, que é Odin, está fazendo é conversando com os velhos deuses, porque ele teme que os novos deuses americanos, aqueles novos deuses que a gente comentou no primeiro bloco, estejam querendo matá-los e assumir os seus postos. E o legal desses novos deuses é que eles são essa encarnação muito dos anos 80/90 da tecnologia que está vindo. Sim, sim. O livro é da década de 90, né? Então, por isso que tem muito uma cara novecentista, é esse o termo? Espero que sim. Se não for, passou a ser agora, carimbado. Existe uma ideia, existe algumas coisinhas, alguns resquícios dos anos 80, mas ele começa a navegar dessa onda forte e violenta da nova estrutura dos Estados Unidos, que veio ganhando força, né? Sim. Que assim, vamos pegar uma coisa importante, gente, que nesse momento, se você tiver uma aula de história sobre os Estados Unidos, se for necessário. Porque os Estados Unidos, até a Primeira Guerra Mundial, ele é apenas uma colônia que ganhou força. Os Estados Unidos, inclusive, antes do grande evento da geração de ouro, que foi a Segunda Guerra para eles, né, eles eram uma nação muito fragmentada. Né? As cicatrizes da Guerra Civil não foram resolvidas ainda, inclusive. Mas eles só começam a se ver como uma nação líder do mundo depois da Segunda Guerra. E aí é que vem o forte desses novos deuses. Que essa cultura dos Estados Unidos ela vai ganhando uma estrutura, e é estranho dizer isso, mas uma estrutura muito violenta para dentro e para fora. Esses novos deuses vão ganhando o dinheiro que já era forte, da guarda-graça desse capitalismo selvagem, fica mais selvagem ainda. O Estado perde muitas vezes controle do que está acontecendo. Então, isso fora as mídias, né? A mídia é um dos novos deuses mais interessantes aqui. Só para incitar a curiosidade, vocês já viram os seios da I Love Lucy? Pois é, né? 2 músicas. De novo você me apertando em música. Eu tô aqui para falar de quadrinhos, eu sou péssimo para recomendar música. Tá bom, então vamos com 2 cantoras. Eu tô escapando, né, gente? Vamos com 2 cantoras de momentos ímpares, mas no seu período figuras fenomenais. Madonna
Like a Virgin. De novo. E Lady Gaga. Lady Gaga, eu aprendi a apreciá-la cada vez mais. Cara, É uma atriz ímpar. depois desse ano, né, depois, ela ganhou, ela foi indicada a melhor atriz, velho. E No primeiro filme. E merecido. A Pois indicação. indicação. Não ganhou, também merecido. Mas a música não. A música é Então, ótima. Lady Gaga e como novos deuses. Novos deuses. com Novos certeza. deuses, sem dúvida. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Terceiro bloco de Deuses Americanos, parte 1. Gente, eu tenho que me concentrar muito, porque eu já li o livro, já vi a série, eu sei a parte 2 e 3, eu tenho que me atentar. Acaba naquela parte... Vai acabar com uma parte, ainda bem. Mas, Aniel, desses deuses, tanto, acho que, se não me engano, nessa primeira parte não tem força os novos deuses. Eles aparecem muito... Aparece o Tech Boy, como é chamado, e a mídia, né? Isso. E Mas- os velhos é que aparecem... Que são o pano de frente mesmo. Qual dos velhos você mais gosta? Eu vou... Tirando Odin. O Odin seria... eu gosto muito... Se for pegar dos deuses, eu gosto muito do Anansi. Mas eu vou citar não um deus, porque além dos deuses tem as criaturas. Eu vou citar o Efrit, que dirige um táxi. Caramba. Se lembra dele? É uma história paralela que tem uma conexãozinha, mas é quase uma side quest, usando o termo de RPG, de um imigrante árabe que está chegando nos Estados Unidos agora, no momento atual, e ele fez um acordo com o tio dele, se eu não me engano, na terra originária dele, não vou lembrar qual dos países árabes ali, de vender bugigangas, brindes de bronze, coisas do gênero, só que ele não consegue fazer isso por todo o choque cultural que ele está tendo. Ele mal consegue andar de metrô. Assim, é um mundo tão diferente para ele que ele, para ser vendedor, então, seria algo hercúleo. E aí, numa dessas, ele, depois de perder uma tarde inteira para não conseguir nem entrar na sala de uma pessoa que ele tinha uma reunião marcada, ele pega o táxi para ir pro quarto de hotel onde ele, aspas, mora, totalmente derrotado, dizendo, e começa a desabafar pro motorista, né, de táxi, que também é árabe. Aqui é uma desgraça, o meu tio vai cortar, vai me mandar de volta, não sei o que, tá dando tudo errado. E o motorista de táxi falando, não, a vida dos árabes aqui é muito difícil e tal. E num relance, o passageiro, o vendedor, nota os olhos de fogo do motorista. E aí ele percebe que, na verdade, é um efrit, um djinn, que é a figura mais ou menos do gênio da lâmpada, só que não é exatamente isso. E até tem uma certa piada sobre isso. Mas o que eu acho mais tocante é essa questão dele de ser uma
uma história de uma pessoa que está alienígena no mundo americano, tem o seu background cultural que vai ser uma espécie de novo velho deus, né, um deus à moda antiga, só que totalmente desconhecido, e essa identidade que acontece entre os dois, o Jin e o árabe em si, uma identidade que acaba virando uma identidade romântica, tem o seu momento de sexo até entre os dois. Como curiosidade, é a primeira cena de sexo homossexual entre homens numa série americana de TV. Eles pegaram a... Você vê que não tem nem como, né? Porque faz parte do próprio enredo, né? Sim, faz parte do enredo. E eu acho muito tocante isso, assim, a questão dos imigrantes se encontrarem no país estrangeiro. É um momento muito tocante. Eu devia citar também a partida de damas, né? Mas a partida de damas... Um velho homem e primeiro parece que são esposas, depois não são esposas, você acha que são irmãos, e fica difícil dizer que são irmãos, aí você não sabe se são amantes, mas não parece amante. Eu não tenho certeza nem da nacionalidade da mitologia que são essas criaturas. Parece ser russa, ou polonesa, alguma coisa assim. Ou nórdica não é, mas é daquele leste europeu. Sim, sim. Caminha para aquele leste europeu. E as três irmãs são ótimas. Que eu pensei que até que fosse grega. Por conta principalmente a irmã mais nova. Tem uma cara muito grega. Muito grega. Mas também não são. Aí a gente tem uma partida de xadrez amistosa. Tranquila. A aposta nessa partida é uma coisa besta. Acho que pode se comentar a aposta, né? Não, melhor não, porque tá no meio do quadrinho, né? E a aposta ela é um tanto quanto... E o melhor de quem já leu o livro, a resolução da merda que acontece é mais interessante ainda. Como é? Então assim, Deuses Americanos, ele envolve, não é? Tudo isso que vai acontecendo. E esses velhos deuses estão dando a força. E você falou do árabe, e para mim, quando eu cheguei nessa galera do leste europeu, eu parei e comecei a... que Neil Gaiman trouxe nesse universo inteiro. E vale dizer uma coisa que às vezes nós brasileiros, a gente não meio que não sabe, não é? Mas não é nem por obrigação nossa saber disso também. Mas tiveram ondas de imigrantes nos Estados Unidos. Sim. O que para nós brasileiros foi meio que vindo aos poucos, digamos assim, eles não, tiveram onda de um tipo de migração. No final do século XIX, os irlandeses entraram principalmente em Nova York. Você tem os momentos específicos das entradas de cada um dos povos, né? E essas entradas elas vão ganhando muita força e vão colocando suas histórias dentro. Por exemplo, você falou dos irlandeses, o Boston Celtics, né, o time de basquete de Boston, o símbolo dele é um leprechaun. Uhum. Né, o próprio símbolo do time é um leprechaun. Domingo dia de São Patrício. Foi dia de São Patrício. E eu não bebi de cerveja verde, né? E tem gente, nos Estados Unidos, St. Patrick é uma data importantíssima para muitos dos povos irlandeses. E junto com os irlandeses, outro povo também que trouxe, e os vários deuses também vão dar um gostinho, é os italianos. Tem estações até dos egípcios que inclusive tem um pequeno Egito no Mississippi, se eu não me engano. Isso. Ali nas margens do Mississippi você tem a cidade de Cairo
nos Estados Unidos, você tem Memphis, e eu não sei dizer a origem migratória disso daí, mas a cultura egípcia pagã está lá presente. Sim. E é citada de maneira belíssima. Belíssima, belíssima. Então, Deuses Americanos é uma road trip, não é uma grande viagem, mas também é um momento da gente aprender um pouco sobre os Estados Unidos. Só que tem um detalhe curioso. Não pela visão de um inglês. Uhum. Desculpa, não pela visão de um estadunidense. De um americano. Mas pela visão de um inglês. Então é um inglês narrando tudo isso. Mas assim, eu vejo o Neil Gaiman, claro, ele é inglês até a alma, assim, mas ele sabe se alimentar muito da cultura americana. Sim. Ele transita com muita familiaridade pelo mundo americano. Agora eu não posso deixar de perder a oportunidade. Uma única cena que você viu, quadrinho, livro, série, e não vale dizer a do árabe, né? Porque você já comentei ela inteira. Eu vou citar bem de leve aqui, como eu lembrei dos egípcios, a aparição de Bastet. Muito sutil. Muito sutil. Bastet é uma deusa gato egípcia. Os deuses egípcios sempre têm esse lado totêmico, né? Tem esse lado antropomórfico, né? Isso. E Bastet não fala uma palavra, nem no livro, nem no quadrinho, mas ela aparece e eu acho extremamente sensual o jeito que ela aparece. Aniel, 2 músicas. Eu vim despreparado musicalmente hoje, eu vou confessar. Tá bom. Por conta eu vou pegar a música não por conta do simbolismo dela, mas porque a banda gosta muito de falar dos Estados Unidos, que é o Ice the Earth, com Where Eagles Dare, se não me engano, que fala comenta sobre as Torres Gêmeas, mas que foi um momento nos Estados Unidos que modificou muito o pensamento estadunidense. Mas, só lembrando que a gente já ouviu Madonna aqui, você acha que tomar isso pra Like a Virgin ou Material Girl? Material Girl. Tá. Mas foi Like a Virgin, já que você já tinha falado. Fazer o quê, né? E uma coisa nova, Maroon 5, porque tocaram no Super Bowl desse ano. Acho que é Maroon 5, isso. Mais alguma coisa? Sonhem todos comigo. Se alguém te der um sol de presente, não descarte tão facilmente. Nem mesmo se der a lua. Também não descarte. Fica com ele. Nunca se sabe aonde pode ser utilizado.